Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Andrade e estarei com vocês aqui no curso Silvio Sandi com o preparatório aí para o Cefaz do Rio Grande do Sul. A matéria de informática, como você já viu no edital, ela é bem densa, né? Você tomou até um susto. Você que não é da área de TI, você que não é da área de informática, você tomou um susto, né, quando você viu esse conteúdo aí, né? Então eu vou explicar para vocês passo a passo como é que eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês, tá? Eu costumo falar assim, que esse conteúdo é como um banquete, tá? Esse conteúdo todo que nós vamos ver é como um banquete. Hoje, nessa primeira aula, eu vou servir a saladinha, a entrada, tá? Nós vamos começar não pelo primeiro tópico do edital, vamos começar de baixo para cima. Vou começar falando do tópico 8, que é a parte de segurança da informação, que é uma parte mais tangível aí para vocês, porque vocês vivem muito dessas coisas no dia a dia. Vírus, malware, confidencialidade, esses termos aí estão mais presentes no teu dia a dia. Então eu vou começar servindo a saladinha, tá? Que são os itens 8 e 9, são os itens mais fáceis do seu edital, tá? O item 8, segurança da informação, o item 9, que diz respeito aí à parte de redes, tá? Depois vamos começar a pegar nos itens pesados. O que é isso? Vamos pegar a parte de banco de dados, governança de TI e os demais assuntos. Bacana? Então vamos ver como é que nós vamos trabalhar aí, ó. Vamos lá. Primeira coisa aí, material didático. Durante as aulas, tá? Você vai assistir a videoaula aqui comigo. Acabou de assistir a videoaula, você vai pegar no fascículo de leitura. O que é isso? Toda aula tem um fascículo, tem lá um conteúdo para que você possa aprofundar os seus estudos. No caso de vocês, são apostilas mais carregadas, tá? Não são apostilas tão simples quanto vocês estão acostumados. Por exemplo, banco de dados, né? São assuntos mais densos, governança, tá? PMBOK, por exemplo, né? São assuntos mais densos, então exige mais leitura. Então, durante a aula, o que eu vou fazer com vocês? Durante a aula, nós vamos focar nos temas principais da prova, tá? Eu vou dar os conceitos e os temas que vocês mais têm dificuldade aí. E lógico, sempre tomando como base que você está vendo isso pela primeira vez. Se você já é de TI, ótimo, show de bola. Para você vai ser uma revisão. Agora, para você que nunca viu essa matéria, vou começar do beabá com vocês. Inclusive, eu vou explicar como é que eu vou trabalhar isso aí, tá? Então já sabe. Leitura complementar, tem que pegar o fascículo e dar aquela lida, tá? Na aula, nós vamos fazer um foco aí nos temas principais. Deixe sempre o seu caderno aberto. Tem gente que não gosta de escrever no caderno, tem preguiça, mas não, ó, presta bem atenção. Parou para estudar diante do computador, coloca a tela lá, mas deixa um espacinho para o caderno para você poder anotar. Por quê? Durante a aula, algumas palavras vão surgir e são palavras fundamentais, são palavras aí que têm a ver com conceitos importantes, então você tem que anotar essas palavrinhas, criando assim um glossário. Ao longo de todo o nosso curso, no final do curso, você vai ter um glossário com os principais temas aí. Qualquer dúvida que você tenha, você recorre lá ao seu caderno, lá ao seu glossário. Tranquilo? E nosso curso vamos trabalhar aí, ó, a parte de teoria, vou dar teoria para vocês, mas durante a própria teoria vou exibir algumas questões, tá? Então assim, por exemplo, a parte de segurança, no final do nosso slide, eu coloquei para vocês aí, vou colocar em média de 3 a 5 questões para que vocês possam revisar, fixar o conteúdo da aula, tá? Agora, é importante que você pratique o maior número de questões. Eu tenho notado isso. O aluno fala assim, eu me dei muito mal em informática, né? Porque eu tenho 3 perfis básicos de alunos no concurso público. Aquele cara que não gosta de informática porque acha que é chato, né? Mas na vida tem tanta coisa chata, né? Tem um monte de coisa chata aí. Eu prometo a vocês que a aula vai ser divertida, vocês vão aprender com exemplos divertidos. Porque você pensa assim, nossa, aula de informática, tô ferrado. Vai chegar lá um gordinho da área de TI, vai falar blá, 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 blá. Não, eu não costumo ensinar assim. Vocês vão ver que é bem diferenciado. Então vocês vão notar essa diferença aí. Esse é o diferencial aqui no curso Silvio Sandi. Você vai notar que a abordagem é diferente. Se você já estudou informática em outro lugar, já aprendeu aí em outro lugar, você vai ver que é uma abordagem diferente, que facilita o teu aprendizado, né? Eu costumo brincar com vocês, às vezes falo uma sacanagem para brincar com vocês aí, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Então notem que esse perfil, o cara que acha a matéria chata,
eu prometo que você vai gostar porque você vai se divertir um bocado aí. O segundo perfil é o cara que tomou toco na prova. O que é isso? É aquele que apanhou, foi para a prova assim. Eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, né? Eu tenho Twitter, então eu vou para a prova. Aí chegou na prova, o que aconteceu? Apanhou. Esse sujeito volta como? Ele volta humilde, assistindo às aulas, por quê? Mas você pergunta para ele, ó, quantas questões você praticou antes da tua prova? Ele vai falar poucas, nenhuma. Então notem, é fundamental praticar questões. Não só aquelas que eu coloco aqui na aula, tá? Procure mais questões na internet. No nosso material didático também eu coloco questões para vocês, tá? Então pratique o maior número de questões possíveis da tua banca. Se as questões se esgotarem, pegue bancas similares, tá? Então, professor, eu tenho poucas questões de segurança da informação lá da Fundatec. O que o senhor me recomenda? Pegue bancas similares, bancas que trabalham com alternativas também de ABCDE, como FCC, Sesgran Rio. Lógico, os níveis são diferentes, mas o conteúdo trabalhado, se estiver dentro do seu edital, vai te dar um aprendizado. Então você entende? Mesmo que, professor, mas eu só consegui achar poucas questões de tal assunto, não tem problema. Pegue questões de outras bancas também, depois de fazer as suas, é claro, tá? Porque as questões de prova costumam se repetir. Então, os assuntos voltam à baila, né? Eles voltam aí nas provas. Então, é importantíssimo que você pratique questões, isso eu friso. E o terceiro perfil é aquele que sofre a influência, né? Quando a família fica assim, lá, o filho de fulano já passou, estudou 2 meses só e passou. Mentira, né? Estudou muito mais. Então, não ceda às pressões. Aprenda no seu ritmo, não se sinta pressionado, né, pela família, pelos amigos. Quando alguém ficar falando, poxa, mas você não passa, como é que é? Né, você não está resultado. Espera, você vai colher os seus frutos. Bacana? Então, e questões aí atuais durante a exposição da aula, o papo que nós levamos, tá? Como é que eu vou trabalhar com vocês durante a aula? Presta bem atenção. Primeiro eu vou falar os conceitos. Eu vou sempre partir do beabá, daquela ideia de que você não sabe nada. Então vou tomar com base, até porque eu não tenho aí um contato direto contigo, eu não sei se você tem conhecimento avançado, tem conhecimento básico, então vou partir que você não sabe de nada e vamos começar do beabá. Durante essa subida, durante essa escalada aqui até o topo, eu vou falar de temas relacionados, por exemplo, quando entrarmos em segurança, aí vamos falar de malware. Dentro de malware tem vários tipos de malware, né? Vírus, worm, cavalo de Troia. Muita gente confunde vírus com cavalo de Troia, muita gente pensa que o cavalo de Troia é um tipo de vírus e não é. Aquelas confusões de hacker e cracker, né? Os conceitos, então nós vamos abrir o leque. Quando eu entrar em determinado assunto, eu vou abrir o leque com vocês, procurando cercar todas as possibilidades de temas e subtemas daquele assunto. Legal? Bom, a atualidade sobre os tópicos, né? Então tudo que tiver de mais moderno, tá? Eu vou procurar atualizar vocês. Por exemplo, PMBOK. O PMBOK está na 5ª versão, né? Então tem atualizações a serem comentadas. Quando eu falo sobre segurança, na parte de vírus, comentar a parte de mobile, né? A parte ligada a mobile, a telefonia celular, os smartphones, os novos vírus para smartphone, né? Então assuntos novos aí, nós vamos falar de atualidades também. E questões e pegadinhas. Todo momento que eu lembrar aqui de uma pegadinha ou de uma questão que já apareceu em prova, eu vou comentar. Nem sempre eu vou exibir a questão. No final do slide nós temos a questão, mas nem sempre eu vou exibir a questão. Eu posso lembrar aqui de uma questão, olha, já caiu assim, assim, assado, e a pegadinha foi isso. Então sempre vou te alertar a pegadinha. E daí, chegar sempre no top. Sempre eu vou sinalizar a vocês, ó, comecei a explicar uma coisa do básico, vamos passar por tudo isso aqui, quando chegar no top eu falo, ó, pessoal, esse é um assunto top. O que é isso? Significa que esse assunto, se cai na prova, gera um prejuízo para o aluno, tá? Então é um assunto que ele às vezes ele vai cair e vai te causar um prejuízo, ou é raro dele aparecer, então você não vai precisar estudar ele com tanto afinco, tá? Então é importante você ter isso. Então sempre vou sinalizar, pessoal, ó, esse momento da matéria agora é assunto top. Aí você já sabe, se marca aí no teu caderno, no teu slide, que o assunto é top. O que é isso? É um assunto perigoso na prova, ou o nível máximo que eles podem chegar em um determinado assunto, o nível máximo que pode ser cobrado. Bacana? Então vamos lá. Bom, já falamos então do material didático, como vamos proceder, vamos agora para os contatos. Então, se você quiser falar comigo, qualquer dúvida que você tenha, dificuldade no conteúdo, pergunta, né?
fique à vontade. Esse aqui é o meu contato no Facebook, tá? Você pode abrir o Facebook lá e procurar assim direto, ó, Informática Sem Medo, tá? É um grupo grande, lá são cerca de 8.200 alunos, tá? Todos aí estudando informática e aprendendo sem medo, tá? Aqui está o endereço completo, mas se você jogar Informática Sem Medo lá, você acha, porque tem outros grupos Informática Sem Medo. O meu é esse, meu contato aí é esse, que tem 8.200 alunos mais ou menos aí, tá? Então fique à vontade, porque é lá que eu vou falar com vocês. É o nosso canal de comunicação para dúvidas, qualquer problema que você tenha, entre em contato comigo lá, que eu vou sempre procurar te ajudar por esse canal. Legal? Então vamos lá. Segurança da informação é o item 8 do seu edital, tá? Pega aí o seu edital, se quiser conferir. Item 8, segurança da informação. Vou começar pelos conceitos básicos, tá? A matéria de segurança da informação, eu costumo dividi-la em 3 grupos, tá? A parte básica, né, a parte introdutória, porque aí tem depois a parte de continuidade, né, tem esses assuntos todos, vamos tratar disso aí. Inclusive no seu edital ele coloca alguns temas que já estarão incluídos nessa parte aqui, como por exemplo assinatura digital, certificado digital, criptografia, esses assuntos já estarão incluídos aqui no nosso bate-papo aqui de conceitos básicos, tá? Então cuidado, porque ele bota conceitos básicos e depois fala de assinatura digital, criptografia, esses assuntos são assuntos dentro de conceitos básicos. Agora, se eles foram citados por fora da parte de conceitos básicos, é porque certamente então eles vão dar uma atenção especial a esses tópicos, tá? Criptografia é um assunto que cai muito em prova, né? Entender o que é a criptografia simétrica, assimétrica, então prestar atenção nesse papo aí, tá? Então vamos começar aí. Bom, os 3 tópicos que eu falei, os 3 principais grupos. Eu vou falar de conceitos introdutórios com vocês vão aprender isso aqui. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Segunda parte da nossa aula, nós vamos falar de ameaças à segurança, tá? Vamos falar de malwares, tipos de ataque, tá? Até porque para separar esse papo aí, professor, o phishing e o farming, eu andei lendo sobre isso, eles não são malwares. Não, não são malwares. Vou explicar o porquê disso aí, você vai entender. E depois vamos falar das ferramentas de proteção. Aqui eu vou comentar com vocês as principais ferramentas. Vamos falar do antivírus, vamos falar também do firewall, entender aquele papo de proxy, que vocês sempre confundem na prova aí, que aparece muito, e depois falar também do backup, tá? Tanto a parte inicial de backup, quanto os 5 tipos de backup, que o pessoal rola muita confusão, quando é backup normal, quando é incremental, quando é diferencial, então vocês vão aprender tudo isso aí com calma, bacana? É o nosso tema do nosso bate-papo aí. Bom, primeira coisa, né? Vou aproveitar essa tela em branco para começar a desenhar. Olha só, a segurança da informação, ela envolve assim, um conjunto com várias práticas, tá? Desde práticas quanto o acesso à informação fisicamente, por exemplo, colocar na porta um sistema de leitura biométrica. Lembra de biometria? Ó, você colocar lá o seu polegar, a íris, não é isso? A geometria do rosto. Desde coisas físicas, como a biometria, até a parte mesmo de software, de equipamentos, incluindo também o treinamento das pessoas. Não adianta você ter a melhor fechadura com biometria, o melhor sistema criptográfico para embaralhar os dados no seu HD, se você não der treinamento à sua equipe. Então, esse conjunto de boas práticas, tá, ele está contido numa norma da BNT, que é a NBR 17799, tá? Essa foi a primeira norma criada sobre o assunto. E tem também a NBR, que veio a substituir essa aqui, 27.000, 2.2, tá? NBR, tá? Lá da BNT, então tem a ver com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou, então, um conjunto de boas práticas da segurança da informação. Inclusive, essa NBR aqui, ela foi inspirada no modelo ISO britânico, tá? Aquele modelo britânico lá, ABS. Então, presta bem atenção. Você não precisa estudar a norma, pelo amor de Deus. Até porque essa norma é comprada, ela é cara, né? Então, você não precisa estudar a norma. Os aspectos importantes desta norma, que são relevantes aí para a tua prova, eu vou te falar. Então,
Então você não tem que ler a norma, tá? Pelo amor de Deus. Professor, eu tenho que pegar essa norma aqui e ler a norma? Não, claro que não, pelo amor de Deus, claro que não. Tá? Mas só quero te dizer que esse código de boas práticas, essa compilação de boas práticas é hoje uma das mais utilizadas aí na segurança da informação em âmbito nacional. Bacana? E tudo que tiver dentro dessa norma que foi importante para o seu aproveitamento na aula, eu vou comentar com vocês aqui. Então não precisa ler a norma toda, não carece disso, tá? Pelo amor de Deus. Pegou? E é o seguinte, a segurança da informação, ela tem um pilar, tá? Ela tem um pilar que nós podemos, para facilitar a sua memorização, chamar de dica. Ó, o que é isso? Esses são os elementos fundamentais na segurança da informação. Primeiro aí, ó, disponibilidade. Já sabe agora aí que o caderno tem que estar aberto, né? Já sabe que começou o papo do glossário aí, né? Então já viu que tá aí, ó. Começa a montar no teu caderninho, bota lá segurança da informação, conceitos introdutórios, aí vamos começar a falar dos conceitos aí iniciais aí. Então o que é a disponibilidade? Anota aí. Disponibilidade é a garantia de se obter a informação no momento em que se deseja, tá? Então, disponibilidade é a garantia de se obter a informação no momento em que se deseja. Vamos a alguns exemplos, tá? Eu vou sempre falar assim, vou dar um exemplo de coisa que garante e coisa que quebra, tá? Que não garante, para você poder comparar isso aí. Então, vamos dar um exemplo, tá? Imagine que você está fazendo lá o seu imposto de renda. Você começou lá a fazer o seu imposto de renda. Então você começou a digitar os dados lá, bacana, e você vai enviar o seu imposto de renda. Só que é o último dia. Deixou para o último dia, né? Como todo bom brasileiro. E o que acontece? O servidor da Receita não está recebendo lá o teu imposto. Você tenta enviar, já são lá 23 horas do dia 30 de abril, né, que é o prazo limite, aí você, meu Deus, e clica em enviar e o servidor não responde, o que está acontecendo? Está havendo uma quebra da disponibilidade, tá? Então bota o exemplo aí, botou o conceito? Bota o conceito, disponibilidade é a garantia de se obter a informação no momento em que se deseja. Exemplo de quebra, quando você tenta enviar o seu imposto de renda e o imposto de renda não consegue ser enviado. O servidor não responde, tá? Inclusive, esse servidor não responder, tem um nome isso, tá? Esse servidor, ele está sofrendo de um DOS ou um DDoS. O que é isso? Uma negação de serviço, tá? Calma que eu vou falar disso lá na frente, não fica nervoso. Nossa, professor, meu Deus, o senhor já começou botando... Calma, vamos devagar, vamos devagar. Estou só molhando o bico, estou só pincelando os assuntos. Lá na frente eu vou falar de DDoS, tudo isso. Então presta bem atenção. O servidor não está respondendo, então ele está com uma negação de serviço, que vocês vão aprender que se chama DOS ou DDoS. Vou explicar os tipos lá, as diferenças. Bacana? Agora, fundamental. Como é que eu faço então para garantir a disponibilidade? Eu vou usar então ferramentas de proteção. Então o que garante a disponibilidade é o uso de quê? Ó? O uso de ferramentas de proteção. Pegou? Então, isso vai me garantir, por exemplo, utilizar ferramentas como criptografia, utilizar o firewall, utilizar o balanço de carga entre os servidores, tá? Entre os computadores lá da Receita, para evitar que um servidor fique sobrecarregado, tá? Então, essas são ferramentas que vão me ajudar a garantir a disponibilidade. Manter os softwares do servidor atualizados. Então, essas práticas, essas boas práticas, vão me garantir lá a disponibilidade. Pegou isso aí? Tranquilo? Então, outro exemplo aí, ó. Quando você tenta acessar o e-mail do seu namorado, da sua namorada, né? Pensa aí comigo. Você tentou entrar lá no e-mail, digamos que você tem a senha lá do namorado, namorada, marido, esposa, e tentou entrar. Tá colocando a senha, não tá passando, ou a internet está fora do ar. Ó, esse exemplo é uma quebra também da disponibilidade. Quando todo ano, após o Enem, as matrículas no SISU, no Sistema Unificado, não tem que os alunos pegam a nota do Enem e fazem as suas matrículas no SISU. Primeiro dia que eles lançam, abrem o SISU para as matrículas, o que acontece com o site no mesmo dia? Ele cai.
Venda de ingressos aí para Rock in Rio, Copa do Mundo, o que acontece? Primeiro dia que abre o site cai. Então são essas quebras aí, essas impossibilidades de acessar a informação que consistem na quebra da disponibilidade. E para garantir isso, para garantir a disponibilidade, vamos utilizar ferramentas e técnicas de proteção. Bacana que nós vamos falar mais à frente aí. Pegou? Vamos para o segundo aqui, ó. Integridade. A integridade diz respeito ao seguinte, ó. A integridade, bota aí, é a garantia de que a informação não foi alterada ou apagada. Bota o conceito aí. Integridade é a garantia de que a informação não foi alterada ou apagada. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo que não presta primeiro, né? Depois a gente fala do que presta. Então eu estou aqui fazendo meu imposto de renda. Estou lá preenchendo os dados. Mas eu vou levantar para tomar um café. Eu deixei o micro lá aberto, deixei ligado lá no meu usuário, não bloqueei a tela. Fui tomar um café. Uma outra pessoa sentou lá diante do meu computador e viu os dados do meu imposto de renda. E aí ele resolveu alterar os dados, trocou lá meu endereço, tá? Ele mexeu lá nos valores. Nesse momento, ao manusear, cuidado, não é ver. Ver é confidencialidade, vou falar já já, é a letra C, é o de baixo, tá? Confidencialidade é o C. Só de ver ele quebrou a confidencialidade, eu não estou falando de ver, eu falo dele alterar os dados. Então ele alterou os dados ou apagou as minhas informações lá do meu imposto de renda. Ele quebrou o quê? Ele quebrou a integridade. Bacana isso aí? Pegou esse papo? A integridade também é garantida com ferramentas de proteção, mas em especial eu destaco a vocês aí, ó, uma ferramenta chamada hash, tá? O que é o hash? O hash é um algoritmo que faz um resumo do conteúdo e gera uma espécie de um número, você entende? Como se fosse um DNA daquele documento, daquela informação que você quer proteger. Se alguém alterar uma vírgula, um ponto, um acento, o que for, esse hash, esse número será diferente, tá? Então, depois eu até mostro para vocês isso aí, eu coloco para vocês verem, tá? Então o hash, agora é só a parte básica, relaxa. O hash é um algoritmo, o que é isso? Uma fórmula que pega a informação e resume ela num número, tá? Resume ela num número. Se alguém alterar essa informação, quando eu submeter novamente ao algoritmo de hash a informação, ela vai dar outro número. Aí isso me comprova o que foi alterado. Pensa no seguinte, pensa na sua casa, tá? Pensa na sua casa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um escritório, e o escritório fica em casa, tá? O meu filho tem a mania de ir no meu escritório e às vezes pega uma caneta, pega uma tesoura. Ele tem as dele, mas o filho sempre gosta de fazer o quê? De pegar o do pai, não é isso? Então, bacana. Eu sou tão metódico, tão organizado, que eu sei se tirar uma caneta da minha mesa, a tesoura que estava na gaveta, entendeu? Eu consigo perceber isso, é como se isso fosse o hash, você entende? Então imagina, você fotografou lá a sua sala, o seu escritório. Se alguém mexer numa flor, se alguém mexer num vaso, arrastar um sofá de posição, pegar uma caneta, é como se você pudesse comparar as duas fotos e ver, mexeram aqui. O hash consegue analisar isso, pegou? Então o hash permite criar um resumo da mensagem, um resumo do conteúdo, do documento que você quer proteger, e ele gera um número, como se fosse um código. Se alguém alterar, quando você for examinar de novo, o código será diferente, comprovando então que houve uma violação da integridade. Pegou isso aí? Bacana? Então show de bola. Ó, quando vocês pegam aí o celular da pessoa amada, né? Lá do namorado, namorada, aí lê o torpedo lá, aí apaga o torpedo, não é isso? Vocês estão apagando informação que não é sua. Quando você entra lá no e-mail do namorado, namorada, aí você viu lá, por exemplo, você, moça ciumenta aí que está me assistindo,
Aí aparece assim, um e-mail lá de uma outra jovem que não é você, marcando um encontro para a prática de atos libidinosos com seu namorado. Entendeu? Libidinosos, né? Isso, ficou claro aí. O que você faz? Você apaga? Você marca como não lida para parecer que não viu? Você manda uma cópia para você? Então, ao alterar este conteúdo, você está quebrando o quê? Está quebrando a integridade. Pegou? Foi? Vamos para o C aí, ó. Confidencialidade. Confidencialidade. A confidencialidade, olha só, a confidencialidade é a garantia, bote aí, anote aí, confidencialidade é a garantia de que somente a pessoa autorizada terá acesso à informação. A confidencialidade é a garantia de que somente a pessoa autorizada terá acesso à informação, tá? Então, o que é isso? Vamos lá. Lembra do caso do imposto de renda? Estou aqui fazendo o meu imposto de renda, aí levantei para tomar um café. Outra pessoa sentou aqui na minha cadeira e esticou o zoião lá no meu imposto de renda. Opa, ele nem precisou alterar, porque alterar ou apagar é a integridade. Só de acessar a minha informação que não diz respeito a ele, já está se quebrando o quê? A confidencialidade. Quando você entra no e-mail aí do seu namorado, namorada, para ler as coisas lá, quando você vai no WhatsApp, procurar o que ele está conversando, inclusive, atenção, vou falar, mas não vou ensinar aqui. Existe um programa que você instala no celular e tudo que a pessoa escreve no WhatsApp, você recebe cópia num outro celular. Cuidado com isso, hein? Ó, você que conversa no WhatsApp aí. Então, quando você está lendo a conversa do WhatsApp de uma outra pessoa, você está quebrando o quê? Está quebrando a confidencialidade. Pegou? Agora, o que vai me ajudar a garantir a confidencialidade? Ó, essa expressão aqui, que nós até já começamos a falar dela. Criptografia. Tá? Vou falar rapidamente que a gente vai entrar mais sobre isso, falar mais à frente, tá? Cripto vem do grego oculto, grafia, escrita, tá? Grafia, escrita. Então, criptografia, na verdade, comi um pedacinho aqui no final, é só um azinho aqui. Criptografia é um ramo da matemática, tá? Ligada lá à criptologia, à criptoanálise, tá? Então, a criptografia é um ramo da matemática, que a tecnologia da informação pega emprestado, tá? Então, criptografar é embaralhar, codificar uma informação, tá? Mais à frente nós vamos falar sobre criptografia simétrica, assimétrica, a gente comenta mais sobre isso aí, tá? Então, criptografar é isso, é embaralhar uma informação, codificar uma informação. Inclusive, se usa algoritmo para isso também. Não falamos de algoritmo ali de hash? Então, existem algoritmos que são usados para embaralhar, para codificar, né? Nós temos algoritmos como AES, DES, né? Blaufish, tem vários algoritmos aí que nós usamos na criptografia. Bacana? Então, show de bola, eu vou falar depois disso aí. Então, pegou confidencialidade, vamos para a letra A, autenticidade. Ó, peraí que ficou ruim aqui, deixa eu pegar a borrachinha aqui, para apagar. Acho que a borrachinha agora foi. Foi. Perfeito. Vou voltar para a canetinha aqui. Bacana. Autenticidade é a garantia de se conhecer o autor da informação, tá? Autenticidade é a garantia de se conhecer o autor da informação. Então, bota esse conceito aí, tá? E é o seguinte, presta bem atenção. O que é que garante a autenticidade, né? Você pode botar de exemplo aí, ó, vou botar aqui do lado que não tem espaço, ó, o certificado digital. E eu vou aproveitar para falar também de assinatura digital. Tá? Porque muita gente tem dúvida nisso. Ah, professor,
certificado digital e assinatura digital são a mesma coisa? Isso você vai aprender no nosso próximo bloco. Até lá!